Olá pessoal, sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Essa é a nossa aula prática, é o primeiro contato aí com o software SolidWorks. Estou utilizando aqui a versão instalada 2018, mas também pode ser feito aí utilizando a versão online, ok? Bom, então para abrir o software, podemos aí dar 2 cliques em cima dele, ou um clique e Enter, né? Ele vai executar o programa, né? Fazer toda a verificação aí da licença do software, toda a parte aí dos suplementos, né? Da interface, tá? Do software, ele vai carregar tudo. E assim que ele carregar, ele vai abrir a página aí do SolidWorks. Essa daqui é a página inicial do SolidWorks, né? A página de boas-vindas, né? Então aqui temos a parte aí de criação de novos arquivos, nova peça, montagem, novo desenho. A parte aí de documentos recentes, ok? Pastas recentes e alguns recursos aí do software SolidWorks. Caso não queira que mostre aí na inicialização, é só clicar aqui que ele não irá mostrar nas próximas inicializações. Então, esse daqui é a página principal do SolidWorks. A partir daqui, nós podemos abrir um arquivo, né? Vindo aqui nesse menu superior, clicando aqui em abrir, né? Localizando o arquivo em si e dando 2 cliques em cima do arquivo, tá? Agora o SolidWorks aí, ele vai carregar o arquivo, nesse caso é uma peça, certo? E aqui está a peça, é um dumbbell, né? Utilizado em academias. Para fechar esse arquivo, podemos vir aqui em fechar. Caso tivesse alguma alteração para ser salva, ele iria solicitar para ser salvo. Outra forma de abrir esse arquivo também é dando 2 cliques em cima do arquivo. Tá? Outra forma também seria arrastar a peça aqui, o arquivo, para dentro do software SolidWorks. Bom, caso quiséssemos aí fazer um clone, né, uma cópia desse arquivo, poderíamos aqui utilizar a opção salvar como, tá? Veja bem aqui que o dumbbell aqui está com um B, na verdade ele é escrito com 2B em inglês, tá? Então vamos aqui colocar mais um B e vamos fazer um arquivo que é uma cópia exata no momento em que estamos aqui clicando em salvar como, tá? Então vou colocar dumbbell com 2B e salvar. Podemos ver aqui na pasta que o software já criou, né, a outra peça. Uma outra forma também de fazer isso seria dar um Ctrl C, um Ctrl V e renomear, tá? Isso daqui também seria uma outra forma. Essa daqui então é a visualização em si do SolidWorks. Tudo pode ser alterado, tá? Tudo pode ser redimensionado. Por exemplo, essa janela aqui principal aqui do SolidWorks, ela pode ser redimensionada aí do jeito que vocês quiserem. Você pode deixar ela minimizada ou maximizada. Aqui tudo aqui pode ser alterado, por exemplo, esses menus aqui, você pode aumentar e diminuir o tamanho deles, tá? Essa parte aqui também você pode fazer as alterações aí de acordo com o que você desejar, tá? Tudo aqui é modificado, ok? Além disso, podemos também aqui adicionar barras aí de ferramentas. Por exemplo, essa aqui é uma barra de ferramenta. Para adicionarmos mais barras de ferramentas que representam os recursos aí específicos, né? Poderíamos vir aqui em exibir barras de ferramentas. Então aqui ativaríamos aí as barras de ferramentas que gostaríamos de colocar. Por exemplo, poderia ativar aqui uma barra de ferramentas sobre montagem, tá? Então aparece aqui também alguns recursos relacionados à montagem. Eu
tento evitar um pouco utilizar aqui, eu prefiro utilizar esses comandos aqui da parte de cima, tá? Então, vou tirar aqui a exibição dessa barra aqui de ferramenta. Essa parte aqui superior conhecemos como área de controle, tá? Nela aí temos todos os comandos que podemos utilizar no desenho, na peça. Basicamente os que estão ativos aqui são os que podem ser feitos, né? Os que não estão ativos quer dizer que não podem ser feitos nesse contexto, mas caso aí editássemos o contexto, ativaria, né, essas opções, tá? Tudo isso daí será analisado com bastante detalhe aí nas próximas aulas. Basicamente, os botões do mouse eles funcionam da seguinte forma. O lado esquerdo é o botão padrão, né, para você selecionar o que você quer, tá? O botão do meio aí, se você rodar a bolinha, né, ele aproxima e desaproxima do desenho, ele dá um zoom in, zoom out. Caso você clique no botão do meio e movimente, ele movimenta aí o sólido, tá? E o botão direito, ele exibe atalhos aí que estariam disponíveis para ser feito aqui nesse contexto. Se estivéssemos aí em outro contexto, por exemplo, se estivéssemos aqui dentro do esboço, teríamos aí outros atalhos, tá? Bom, outra forma também de dar zoom e modificar a visualização dessa peça é nessa região aqui. Então podemos aqui utilizar esse comando para dar zoom, esse comando aqui para dar um zoom específico aí numa área. Podemos aí trabalhar com voltar para a vista, né, anterior, fazer aí vistas e seções, às vezes é interessante ter uma noção da seção. Podemos fazer também vistas de anotações dinâmicas, modificar aqui a orientação da vista, tá? Por exemplo, assim. Ou talvez assim, tá? Outra forma também de mexer nessas orientações são utilizando os atalhos do teclado, que são Ctrl 1, que mostra aqui o plano frontal. Ctrl 2 também mostra o plano frontal, só que mostra a parte inferior dele, tá? Ctrl 3 aqui traz para nós o plano direito. Ctrl 4 também o plano direito, só que a parte de trás. Ctrl 5 aqui traz o plano superior. Ctrl 6 também, só que, né, a parte inferior. E o Ctrl 7 a vista isométrica, tá? Basicamente os que a gente mais utiliza aí é o Ctrl 1 e o Ctrl 7, certo? Aqui são os estilos aí de exibição, pode ser sombreado com aresta, sombreado, linhas ocultas removíveis, né? São formas aí de visualização, geralmente utilizamos aí sombreado com arestas. Aqui é tudo que mostra, tudo que está sendo mostrado aqui na tela, então trabalharemos com isso daí futuramente também. Basicamente, se o desenho começar a ficar muito complexo, muito pesado, nós começamos aqui a desativar esses itens, tá? Mas por enquanto pode deixar tudo ativado, tudo padrão. Podemos aí trabalhar com as cenas, que é a cena aqui atrás, né? Podemos também colocar aí fotos, né? Montar aí uma cena, geralmente utilizamos aí branco 3 pontos desbotado ou branco simples. E aqui formas de visualização do desenho, tá? Como perspectiva, desenho. Basicamente é só uma visualização gráfica mesmo, ok? Aqui do lado esquerdo temos, né, a árvore de projetos do Feature Manager, onde tem todos os comandos aí. Aqui então é o Property Manager, que mostra as propriedades do arquivo em si. Aqui o Configuration Manager do lado, que mostra as configurações. Temos aí o Gene Expert, que é um outro recurso. E o Display Manager, que comanda aí a aparência do arquivo, tá? Outra forma muito interessante aí do SolidWorks é a parte de ajuda.
Então, podemos clicar aqui e obter alguma ajuda, né, relacionada a comandos. Você precisa da internet. Estou sem conexão aqui, então ele não vai conectar, mas recomendo aí dar uma boa olhada também nessa parte de ajuda. Nas próximas aulas, vamos trabalhar tudo que foi abordado aqui nessa aula introdutória detalhadamente, tá bom? Nos vemos na próxima aula. Um abraço e até lá!